Sabe, pastor, porque quanto mais nós aprendemos sobre a pessoa de Deus, mais nós nos tornamos dependentes e cremos na palavra dele. E o último argumento que eu quero tratar nesta noite, ou neste final de tarde, não é noite ainda, é, pastor? Quase já. O tempo passa rápido, a gente parece que perde um pouquinho a noção. É o argumento étnico. O que quer dizer este argumento? É que há entre o povo, entre todos os povos, melhor dizendo, já catalogados, uma ideia geral de Deus. E lá em Gênesis 1:26 nos diz assim, você conhece bem esse texto: façamos o homem, Deus está conversando com a triunidade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Entenda, você foi criado à imagem de Deus. Você foi criado como um ser espiritual capaz de adorar o Senhor. E aqueles que ainda não compreenderam quem é Cristo, não encontraram o sentido único da vida que responde aos nossos anseios. Jesus Cristo falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós somos capacitados para adorar o Senhor, porque fomos criados à imagem dele, ou seja, somos seres espirituais. Na minha pós-graduação sobre História, um dos pontos bem relevantes que eu vi é o fato de que os antropólogos e outros estudiosos reconhecem que entre todos os povos já catalogados há a concepção de Deus. Eu estou dizendo de todos os povos, mesmo tribos mais distantes, sem qualquer possibilidade de comunicação com outras tribos. Eles formam altares. Tudo isto porque foram criados à imagem de Deus. Eu não estou dizendo que eles conhecem a Deus. Eu estou dizendo dessa necessidade de encontrar o sentido da vida. Porque quem não tem Jesus Cristo, pastor, quem ainda não encontrou o Criador dos céus e da terra, ele tem um vazio dentro de si. Ele traz esse vazio. É a grande frustração, é a grande agonia do ser humano. É não conseguir responder de onde vem, por que fui criado, por que estou aqui e para onde vou. E em Jesus Cristo há resposta. Freud, o pai da psicanálise e ateu confesso, ele dizia que esta concepção geral da existência de Deus é porque o homem criou Deus. E por que o homem criou Deus? Bom, ele responde. Segundo ele, é como resultado da carência e do desespero por respostas na vida e principalmente pelo desespero do pós-morte, porque não há respostas para o que vem depois da morte. Bom, nós podemos propor uma resposta argumentativa para esta afirmação freudiana. É a seguinte: quando alguém está com deficiência, por exemplo, você vai em um médico e ali ele pede uma bateria de exames e diz assim: olha, vou jogar a bola para você aqui, viu, pastor? Eu não, tá? Mas você você está com falta de vitamina, tá? Você está com falta de ferro, você está com falta de sais minerais. Bom, o pastor Ezequiel perguntaria assim: olha, então o que eu vou fazer agora? Eu estou com falta de tudo isso, com carência disto, e dá para repor? O que o médico diria? Sim, você vai repor. Por que você vai repor? Porque existe. O que você está com carência, existe. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a pessoa só sente carência de algo que existe. Como que alguém nasce com carência de algo que não existe? Então, do ponto de vista argumentativo, nós perguntamos assim: se Deus não existe, como seria possível o ser humano desenvolver esta carência? É algo ilógico também. Como ter falta de alguém que sequer existe? E como seria possível todos os povos desenvolverem esta carência
e mesmo tribos tão distantes e sem contato com outros povos. Então, concluindo, Deus existe. Ele não é um Deus distante. Ele se revela. Deus, o Criador, é pessoal. Gente, é incrível que Deus criou todo o universo. Bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Alguns cientistas australianos, eles defendem, por meio das suas descobertas e do mapeamento do universo, olha só o que eu vou dizer, que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Você já pensou? Mais estrelas no céu? Isto enche o nosso coração de alegria. Porque quando nós pensamos no nosso planeta, ele é como um cisquinho no espaço, no universo. Ou seja, sem nenhum significado. E nós, comparados ao universo. E você? Você não é nada. Eu não sou nada. Comparado ao universo. Mas Deus olha para você com olhos de amor, de compaixão. Ele deseja salvar todo aquele que ainda não é salvo. E nós que já somos cristãos, Ele despeja o amor dele por nós, para que a gente o conheça a cada dia melhor, andando no caminho dele. É incrível pensar que o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, veio e nasceu numa manjedoura por me amar, por amar você. Lá em Romanos vai dizer assim para nós: Deus me amou enquanto eu ainda era pecador. Ele te ama. Ele é um Deus pessoal. Ele se revelou a nós e Ele se revelou, por exemplo, como nós já estudamos, pela criação. Então nós olhamos na criação e constatamos: Deus existe, porque é impossível a criação não ser produto de uma mente pensante. Mas Ele se revelou também na palavra. A palavra de Deus está aqui em minhas mãos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Deus quer falar conosco. E na palavra de Deus nós podemos ver a revelação do amor de Deus por nós. E Ele também se revelou na pessoa de Jesus Cristo. A revelação perfeita. Porque em Jesus Cristo nós podemos perceber que Ele cumpriu a própria palavra se revelando ao pecador. E lá em João capítulo 1, versículo 18, nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais. Mas o Filho revelou o Deus, Criador dos céus e da terra, para nós. Então, são inúmeras as lógicas que constroem o raciocínio de que há um Deus. São inúmeras as lógicas. E quando nós nos apropriamos desses argumentos, isto cristaliza o nosso entendimento de que Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E de todas as maravilhas criadas por Deus, nós somos a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação de Deus. Isto porque trazemos a imagem de Deus. Nós somos seres com espírito que são chamados para adorar o Criador. Então, estas evidências que nós vimos, pastor e os nossos queridos que estão nos acompanhando, já levaram muitos céticos a mudarem de opinião e declarar que Deus existe. Por exemplo, eu tenho dois aqui. Eu queria falar, por exemplo, de Lee Strobel. Lee Strobel, ele foi um jornalista dos mais competentes em Washington. E ele era um jornalista investigativo, muito influente, mestre em direito, e que declarava-se ateu. O que aconteceu? Após a conversão da esposa,
ele fez, usando do seu conhecimento de jornalismo investigativo, ele foi em diversas fontes para mostrar à esposa que Jesus era mentiroso, que era uma mentira, melhor dizendo, que a Bíblia era uma mentira, e ele foi em busca então de evidências. E o que aconteceu? Quanto mais ele investigava, mais ele chegava à conclusão que a Bíblia é verdadeira e que Jesus é histórico, que Jesus é Deus. O que aconteceu? Aquele homem que se dizia ateu, como por exemplo Sigmund Freud e Karl Marx, o que acontece é que ele se converteu ao Senhor. Hoje ele é um grande apologeta e um pastor da palavra de Deus. E mais um, Antony Flew. Ele foi o ateu mais influente do século XX. Um senhor já com idade avançada. Ele promovia debates com criacionistas. Quem são os criacionistas? Aqueles que defendem a criação por Deus, de Deus. E ele promovia debates em tom de humilhação para superá-los. E ele era então o orgulho dos ateus. Ele renunciou ao ateísmo e ele lançou um livro chamado Deus Existe. E este livro foi um choque para os ateus que o seguiam e dele se orgulhavam. E aí a gente pensa no nosso versículo de abertura, Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão. E para terminar de verdade aqui, a minha parte, pastor, cabe a pergunta, embora a gente já respondeu, né, nas entrelinhas ou até diretamente. Para qual propósito eu, Marcelo, fui criado, o pastor foi criado e você, ouvinte, para qual propósito você foi criado? Eu gosto de pensar em Romanos 11:36, que nos diz assim: porque dele, e o contexto imediato, posterior, ele está falando sobre Jesus Cristo, então está dizendo assim, porque em Jesus tudo é dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glórias pois a ele eternamente, amém. Ou seja, você foi criado para a glória dele. Glorifique a Deus com a sua vida. Veja, Deus já tem toda a glória. Mesmo que alguém decida, eu não quero glorificá-lo, eu não quero adorá-lo, ora, não faz falta para ele. Quando nós adoramos o Senhor, não é para acrescentar nada à pessoa dele, porque ele já é Deus. Mas ele nos dá esta oportunidade de o adorar e ser filho, recebendo Jesus Cristo como Salvador. Que Deus o abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.